Vamos estar então dando início a essa escola bíblica em nome de Jesus, né? Esse estudo. Oposição em alta, lição de número 6. Abram suas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, né? Nós vamos estar trabalhando aqui o Evangelho de Mateus, desde o capítulo 13, verso 54. Final do capítulo 13 de Mateus, vamos até o capítulo 17, verso 3. Lógico que nós vamos trabalhar todos os textos, mas vamos pegar alguma coisa, vamos pegar alguns textos assim específicos para tratar dessas questões que vai falar sobre a oposição ao nosso Senhor Jesus Cristo, oposição ao rei, né? Oposição. O objetivo dessa lição é à luz do trecho de Mateus, dessas partes que eu já falei para vocês, né? À luz dessas partes, nós vamos estar promover a conscientização de que sofrer oposição por causa de Cristo é algo tanto inevitável quanto recompensador. Então, nós vamos ter que compreender, né, que sofrer oposição por ser um cristão, por ser fiel a Jesus, por seguir a Jesus, é duas coisas: inevitável e recompensador. Tá certo? É tanto inevitável como recompensador. Tá certo, irmãos? Então, o texto que o autor da lição colocou aqui, ele colocou o texto lá no Evangelho de João, capítulo 6, verso 21, na tradução da linguagem de hoje, né? Nova tradução da linguagem de hoje. Aí diz assim: daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém, e ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra. Eu serei morto e no terceiro dia ressuscitado. Então Jesus, dentro aqui desse texto de João, ele deixa claramente a oposição, os grupos que se oporiam a ele, as categorias que se oporiam a ele. E aqui é um verso que resume tudo, né? Aqui nós vamos trabalhar hoje, aqui da oposição, os grupos de oposição a Jesus, só vai estar faltando os conterrâneos, o pessoal da família, o pessoal da própria cidade onde Jesus estava, né? Onde Jesus morava, onde Jesus foi criado. O pessoal que conhecia ele ali, né? Só vai estar faltando isso aí. Mas Jesus está falando ali: eu irei para Jerusalém, morrerei, né? Sofrerei na mão dessas pessoas, dos líderes, né? Líderes, dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, que aí inclui os escribas, fariseus, saduceus, né? E os líderes judeus e os líderes políticos. Embora na lição vamos tratar de um líder que é judeu, mas ele é um líder num lugar de um judeu, só que ele não era judeu, que é o Herodes, né? Que na oposição a Jesus também ele, ao plano do reino, ao projeto de Deus, ele se opôs matando João Batista, tá certo? Então vamos lá. Vamos conversar aqui e falar sobre Mateus. Mateus, ele escreveu o seu evangelho de forma cuidadosa, né? Então quando ele foi escrevendo, ele foi sempre colocando o objetivo. Eu sempre venho frisando aqui, quando Mateus ele escreve alguma coisa, ele sempre busca, ele tem um objetivo comum, né? Um objetivo que ele quer. Por que ele escreveu esse texto? E geralmente ele vai provando nas escrituras, né, se aquilo estava se cumprindo realmente em Jesus. Mas hoje vamos falar um pouco da objetividade dele, que ele traça um plano, né? A partir do momento que depois que ele compreendeu, né, não foi quando ele viu, ele revisando tudo aquilo, toda a história dele, todo o contato que ele teve com Jesus, então ele viu que a vida de Jesus tinha uma sequência, tinha um projeto, né? Tinha um projeto do rei, né? Que iria dessa narrativa de Mateus. Então ele faz essa narrativa em cima desse projeto. Então, a primeira parte do projeto, do plano, é a apresentação. Quando Jesus é apresentado, né? Jesus é apresentado, Jesus é atestado, Jesus é ilustrado e por último, as críticas, né? As críticas ao
projeto, ao plano do reino. Então hoje nós vamos trabalhar mais ou menos em cima dessas críticas, né? Falando mais ou menos porque não vamos esgotar o assunto, né? Então aqui na primeira parte da lição, da lição nós vamos ficar mais no texto bíblico, né? Mais no texto bíblico, vamos ver os acontecimentos principais em relação a Jesus colocando o projeto do reino de Deus, o plano de Deus, lá entre Mateus 13, verso 54, até Mateus 17, verso 3. Então, a primeira parte, até chegar na morte de Jesus, a primeira parte que nós vamos ver é que a rejeição, né, não foi só agora, mas agora, a partir desse momento, a rejeição ao rei, ela é intensificada, ela é aumentada. Se eles tinham nós vimos na outra lição sobre os projetos para matar Jesus, fazer oposição para Jesus, quando chega nesse momento que é inevitável que Jesus tem que ir para Jerusalém, Jesus tem que ser preso, sofrer, cumprir o propósito de Deus, a partir desse momento, Jesus, né, recebe uma intensificação da oposição, da rejeição. Chegou ali, vamos para o auge da rejeição. Até os que viviam mais ou menos assim, a partir daquele momento, declararam-se culpados, declararam-se uma rejeição muito grande em Jesus. Então, nós vamos trabalhar a primeira questão e a segunda questão, que vai falar sobre essa intensificação, vai falar de duas rejeições, depois mais duas. Nós vamos tentar trabalhar aqui essas duas questões juntamente, tá? Que é sobre os movimentos de oposição a Jesus, que temos ao ministério de Jesus, os movimentos, né? Depois mais dois, quais partidos religiosos importantes procuravam criticar Jesus e como Jesus agiu nesses dois momentos. Como é que Jesus? Então, nós vamos aqui. A primeira rejeição que Jesus teve aqui foi dos seus próprios conterrâneos. As próprias pessoas da casa, da cidade de Jesus, né? Da cidade de Jesus, tanto que a partir do momento aí, Jesus fala um provérbio que não existe profeta sem honra a não ser na sua casa ou na sua cidade. Né? Eu não tenho conhecimento se esse era um provérbio já mais antigo, mas por causa dessas palavras de Jesus, isso se tornou um provérbio que até hoje, né, até hoje é falado. Onde as pessoas do próprio lugar, de origem da pessoa, são as primeiras pessoas que rejeitam. Então, quando Jesus está ali fazendo milagre, está fazendo essa obra junto com os seus conterrâneos, ali no verso 54 de Mateus 13, diz assim, vamos começar do 53. Jesus é rejeitado em Nazaré. Nazaré é a cidade que Jesus morou, Jesus criou desde quando voltou do Egito, a cidade onde ele foi criado, onde estavam os parentes dele, né? Então, quando Jesus acabou de contar essas parábolas, lembra que na semana passada nós paramos nas parábolas. Retirou-se dali, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de modo que maravilhavam-se e diziam, de onde vem essa sabedoria? E esses poderes miraculosos, pessoas perguntavam isso. Não é esse o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, José, Simão e Judas? Todas as suas irmãs não vivem entre nós? Então, de onde vem tudo isso? Eles questionavam, né? Mas em vez de... aqui foi uma maravilha, né? Assim, uma coisa que eles falavam assim, mas não foi uma coisa positiva, porque o verso 57 fala assim, escandalizavam-se por causa dele. Jesus, porém, lhes disse, nenhum profeta é desprezado a não ser na sua própria terra e na sua casa. Então, a reação, quando eles viram a sabedoria de Jesus, o que Jesus faria, que já foi comentado até em outras lições, os milagres de Jesus, a mensagem de Deus, lembra que aqui está falando de um momento de ensino na sinagoga. A sinagoga fosse como se fosse a nossa escola bíblica.
a igreja hoje, mas focado mais na escola bíblica, onde os mestres, os rabis, iriam lá para ensinar e os outros iriam lá para aprender, para ouvir a sabedoria daquele mestre. Então, a primeira rejeição que foi intensificada foi da sua própria residência, da sua própria terra natal, tá certo? Depois nós temos, em segundo lugar, a oposição dos governantes. O próprio Herodes, após aqui nós temos já no início do capítulo 14, que fala sobre a morte de João Batista, vai até falar sobre a multiplicação dos pães, mas aqui vai falar sobre como Herodes matou João Batista. Ele matou João Batista, cortou a cabeça de João Batista, e depois ele ficou tão atemorizado, porque ele não queria assim, ele não gostava de João Batista, não gostava da mensagem que João Batista falava para ele, não gostava do juízo de Deus, né? Nesse sentido ele tinha medo, mas não temor realmente. E ele até acha que Jesus é uma reencarnação de João Batista. Jesus era João Batista que voltou para atormentá-lo. Então, ali ele também começa assim, a querer saber quem é Jesus. Tanto que quando Jesus foi preso, né, uma das pessoas que foi vir falar com Jesus, foi encontrar com Jesus, foi questionar Jesus, quer dizer, Herodes recebeu Jesus, né? Pilatos mandou Jesus falar com Herodes, tá? Essa é a segunda. Primeiro, a sua terra natal, tá? Os seus conterrâneos. Segundo, os poderes políticos, né? Em terceiro, a oposição vinda de dois grupos de estudiosos que se misturam, né? Não quer dizer que todos aqui eram todos os escribas eram fariseus ou todos os fariseus eram escribas, tá? Poderiam ser que todos os escribas eram fariseus porque os escribas eram os estudiosos, né? Não pense escriba como uma categoria de maneira negativa, né? Os escribas é aqueles tipo, quando você lê a história de Esdras, né? O livro de Esdras, quando ele ensina a lei, ele era um escriba. Ele era um escrevente, ele era um estudioso da lei. Então é aquela pessoa que a função dele era interpretar a lei. Só que chegou nessa época de Jesus, nem todos os escribas, tanto que Jesus vai falar de alguns, né, que foram realmente diferenciados, né? Jesus falou até para um que ele não estava longe do reino de Deus, pela maneira como ele colocou, né, o ensino de Jesus, né, quando ele foi questionado por Jesus. Mas aqui nós temos duas categorias. Fariseus, né, nem todos os fariseus eram escribas, porque algumas pessoas pertenciam ao farisaísmo, que foi um movimento de renovação que surgiu lá em Jerusalém, na terra de Judá, naqueles povos lá, quando o helenismo, né, o helenismo é o pensamento grego, quando depois da morte de Alexandre, alguns governantes, uns dos generais, que era o Ptolomeu, que era de origem grega, e a influência que Alexandre o Grande trouxe para todos os povos, a influência helenista, quando fala helenista, está falando do pensamento grego, filosofia grega, tudo isso aí. Então, esse pessoal, ele foi num movimento de renovação, que buscaram o quê? Voltar ao quê? Ao conhecimento da lei de Deus. Eles começaram assim, começou com um movimento que virou pequeno, quer dizer, uma renovação que virou um movimento que depois virou um fim em si mesmo, né? Eles não estavam mais preocupados em levar ao povo a santidade, tanto que fariseu tem a ver com um pouco de santidade, mas é um grupo fundamentado nos estudiosos da lei, que eram os escribas, mas que eles queriam renovar. Então, esse pessoal também intensificou a sua perseguição, né? Ou a sua oposição. Tanto que lá em Mateus 15, tem a questão de Jesus e a tradição dos anciões. Na lição está falando até o verso 39, mas não precisamos tanto, né? Então diz assim, verso 1. Então alguns fariseus, né, escribas vieram de Jerusalém até Jesus e perguntaram. Então,
Foi uma, foi um grupo, né, uma comitiva que foi enviado lá de Jerusalém para ir até onde Jesus estava, né, para questionar Jesus, para perguntar a Jesus. Não é o único momento em que algumas pessoas são enviadas para questionar Jesus, mas vamos tratar dessa questão aqui. Eles foram lá perguntar para Jesus, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Né? Então, geralmente quando a pessoa faz uma oposição à outra, às vezes a pessoa nem percebe, né? Nesse caso aqui, as pessoas já vieram com essa intenção, descobrir um ponto falho. Né? Quando você quer derrubar alguém, quando você quer falar de alguém, você vê isso na política, né? Política desde quando, aqui no Brasil, de anos e anos até hoje, né? Quando você quer fazer oposição para uma pessoa, você não vai mostrar os pontos fortes dele, você vai procurar falhas. Na época de eleição principalmente, opositores políticos vão lá, compram, né? Promovem, criam, buscam maneiras de arruinar a imagem de uma pessoa, que é o seu opositor, para que ele não tenha votos. Então aqui esse pessoal vem aqui e foram procurar uma maneira de manchar a imagem de Jesus, pelo que Jesus fazia, né? Lembra de Daniel? Daniel, o pessoal foi lá buscar uma falha para derrotá-lo, né? Então eles foram lá e em Jesus eles não viam, né? Mas eles perceberam que se Jesus era um rabi, se Jesus era um mestre, se Jesus era um ensinador, Jesus era um transgressor, mas ao mesmo tempo os discípulos estavam transgredindo uma tradição religiosa. Lembra que eu falei que os fariseus surgiram como um momento de renovação. Eles surgiram para renovação, para restauração. Só que nesse caminho, nessa história, eles criaram algumas coisas, né? Eles criaram algumas regras, algumas coisas que talvez naquele momento foi uma coisa boa, né? Mas depois se misturou com a lei de Deus. Se tornou tão importante. Imagine que hoje, por causa dessa pandemia, todo mundo está usando máscara. Está usando máscara. Então nós colocamos até o poder político e até nas igrejas vamos colocar essa regra. Todos nós temos que usar máscara. Vamos dizer que todos nós liberou-se os cultos, nós voltamos para a igreja, mas com uma determinação. Todos têm que usar máscara, tá certo? Aí passa essa pandemia, né, tudo, ninguém mais precisa usar máscara, mas essa lei ficou, esse costume ficou. Ficou-se esse... E, de repente, chega alguém na igreja que não passou, não tem o mesmo peso das leis de Deus. Passou. Aí alguém chega na igreja sem a máscara. Aí a pessoa, olha um pecador. Aquela pessoa está pecando porque ela não está usando máscara. Hoje também, vão até na questão de lavar as mãos aí, hoje se fala que você tem que lavar a mão e cantando, né, uma música algumas vezes para você dar o tempo correto de você lavar as mãos. Imagine que em algum momento lá precisou se lavar as mãos 7 vezes para poder realmente haver a purificação. Mas passou. E um momento ali, talvez os discípulos, conforme lavaram as mãos uma vez, 2 vezes só, era o suficiente. Aí eles falam, não, ó, aqui, ó, eles não estão fazendo o que deveriam fazer. Aí eles vão lá e questionam Jesus, por quê? Se você que é tão mestre, se você é tão, por que você permite que os seus discípulos transgridam a tradição dos anciões? A tradição. Tradição é boa. Todas as tradições é boa. Lavar a mão 7 vezes não teria nenhum problema. Só teria problema a partir do momento que você iguala a lei de Deus, a vontade de Deus. Onde você exige que faça isso sem as pessoas necessitarem ou precisarem. Aí que Jesus responde para eles, né? Aí Jesus coloca no coração deles, eles procuraram, Jesus fala assim, ó. Porém Jesus respondeu,
Porque também vocês transgridem os mandamentos de Deus por causa da tradição de vocês. Porque Deus disse, honra teu pai e a sua mãe, né? Honra teu pai e sua mãe. E quem maldizer seu pai ou a sua mãe será punido de morte. Tá certo? Será punido de morte. Vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, se alguém disser isso ao seu pai ou à sua mãe, deixa eu ver aqui. E quem maldizer do seu pai ou à sua mãe será punido à morte. E vocês, porém, dizem que se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, ajuda que você poderia receber de mim é oferta ao Senhor, esse não precisará mais honrar seus pais. Assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Então, desde que você faça tal coisa, você está desobrigado a cumprir a lei de Deus, uma lei tão importante, tão necessária hoje, que é honrar pai e mãe. Então, você pode fazer isso. Se você fizer isso, você está desobrigado a fazer isso. Aí Jesus fala assim, bem profetizou, né? Isaías, mas antes ele fala assim, esse não precisará mais honrar os seus pais. E assim vocês invalidam a palavra de Deus por causa da tradição de vocês. Hipócritas, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, Jesus está falando que o mal desse pessoal era colocar o quê? As tradições deles até, primeiro, igualitar. Uma igualdade. Depois, colocar essa tradição acima e, se você cumprisse essa tradição, você estaria desobrigado a fazer a outra. Como hoje uma igreja, se você tem um dízimo bem, você dá uma oferta generosa, você pode continuar nos adultérios, nos roubos, não teria problema, desde que você oferte, né, você dizima aquilo que é errado diante de Deus. Então Jesus fala assim, o que contamina o homem, né, não é o que entra, mas o que sai, né? Porque Jesus fala que do coração saem os desígnios. Então Jesus mostrou o coração deles que estavam contaminados pelo pecado, pelos maus desejos e pelas más intenções. Como eu falei assim, pessoas quando quer defamar o outro, quer acabar com o outro, né? Ele sempre vai em você na sua fraqueza. Já viu que as pessoas chegam perto de você e você está com um furinho na roupa assim que ninguém percebe. E a primeira pessoa encontrou você, ela vai direto naquilo que está errado na sua roupa. Se você tem um furinho assim, até meio escondido, a pessoa chega em você, ela olha assim e fala, um furinho aqui. Porque ela sempre procura o quê? Algo para te desequilibrar. Para manchar a sua imagem, né? Sempre dessa maneira, né? Qualquer coisa, tá certo? E em quarto lugar, continuando aqui, lá é os escribas e fariseus, e em quarto lugar, já os fariseus mais os saduceus. Os fariseus mais os saduceus. O que são? Qual a diferença entre fariseu e saduceus? Fariseus era um grupo radical, né? Radical às leis e aos costumes judaicos, tá bom, irmãos? Eles eram até demais, né? Eles eram assim tremendamente rigorosos em cumprir certas determinações de Israel. Não só bíblica, mas às vezes até nas suas tradições, como está falando agora mesmo, que às vezes até invalidava. Mas não era aquelas pessoas que se voltavam para costume fora do povo de Israel. Já os saduceus, eles eram já mais ou menos mistificados, misturados. Havia entre eles muitos helenistas, né? Assim, o pensamento grego já estava mais ou menos corroendo as suas convicções, tanto que eles eram, podemos se dizer assim, eles eram, enquanto os fariseus não gostavam nem dos publicanos, nem dos romanos que dominavam aquela, já os saduceus, eles tinham até umas vantagens, porque geralmente o sumo sacerdote era saduceu, alguma coisa assim, mas eles eram colaboracionistas. Eles eram aquelas pessoas que aceitavam o Império Romano, né? Estavam ali, aceitavam assim e aceitavam algumas ideias. Tanto que
Eles eram quase assim, podemos dizer assim, materialistas, porque eles não acreditavam nem na ressurreição, nem em anjos. Eram pessoas quase assim, pensar só no mundo físico mesmo, sabe? Não pensava, eles eram tão materialistas que pensavam, não vai haver ressurreição e não vai haver anjos. Mas foi esses dois grupos de novo, mais à frente, lá em Mateus 16, eles vão fazer o quê? Eles vão questionar Jesus, mas de outra maneira. Lá no capítulo 16, sobre o pedido de um sinal. Os fariseus e os saduceus agora, né? Se o inimigo do meu inimigo, o inimigo do meu inimigo é meu inimigo, né? Então, se eu tenho um inimigo, né? Se eu tenho um inimigo forte e eu preciso de ajuda, eu vou me unir a um inimigo dele também, uma pessoa que não gosta, para destruí-los. Então aqui, né? Até lá em Atos, Pedro até fala que se juntou pessoas de várias correntes políticas, assim, até contrários. Depois foi Herodes, foi governador lá, me fugiu o nome, Pilatos, né? Herodes, Pilatos, que não se davam bem, e a partir daquele momento começaram a se dar bem. Mas nesse momento aqui, dois grupos opositores, religiosos opositores, se uniram e perguntaram para Jesus, tentando, né? Tentando descobrir, achar mais uma falha nele, pedindo que ele mostrasse um sinal dos céus. Você não é o filho de Deus, né? Você não é aqui, então quero ver um sinal. Eu quero que você demonstre que você é realmente quem você fala. Se você é um capacitado. Nós vemos que o Mateus, desde o início, o Mateus está tentando, através das escrituras, ou tentando, provando, né? Não tentando, provando, através das escrituras, que Jesus era o Messias, Jesus está cumprindo. Então, você tem que. Aí você vai chegar para Jesus assim. Você tem que mostrar um sinal que prove que realmente você é vindo dos céus. Geralmente as pessoas que pedem sinal acham que é fé. Quando a pessoa pede sinal, sem Deus autorizar, não é fé. Isso é descrença. Porque você vai só acreditar se houver um sinal. Então Jesus falou assim, chegada a tarde vocês dizem, chegada a tarde vocês dizem, teremos bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã vocês dizem, hoje teremos tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Na verdade, vocês sabem interpretar a aparência do céu. Então, como não são capazes de interpretar os sinais, né? Interpretar os sinais dos tempos? Então, até hoje, né? A gente levanta, olha, abre a janela, vê o tempo, hoje olhando aqui para o tempo está meio nublado, meio jeito de chuva, um pouco de vento, então eu já sei, né? Estou interpretando o sinal que há possibilidade de chuva, né? O tempo está ficando ruim. E também, à tardezinha, vocês também já estão sabendo como é que vai ser a noite. Então Jesus fala assim, vocês sabem interpretar isso aí? Vocês olham, vocês não têm olhos para ver? E vocês não estão vendo o que está acontecendo? Jesus, quando chora em Jerusalém, Jesus fala assim que ele chora e pergunta e questiona assim, que Jerusalém não está sabendo o momento histórico, né? A plenitude dos tempos, como diz lá em Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude dos tempos, o Kairós de Deus, né? O Kairós, eles não estavam sabendo. E muitas vezes as pessoas, por não compreenderem, as pessoas querem um sinal. Né? Nessa pandemia, hoje, por exemplo, assim, quando falo hoje, nessa época, né? Pessoas e pessoas estão criando teorias, tentando já montar profecias apocalípticas. Uns estão dormindo totalmente, e outros já estão fazendo. Então Jesus fala assim, desse tipo de pessoas religiosas que não sabem entender os tempos. E é importante aqueles que são de Deus entender os tempos. Existia um grupo lá em Israel, na época do rei Davi, grupo de Isacar, que eles eram especialistas, né? Não tem a ver com esse pessoal, mas eles eram especialistas em entender as épocas. Pessoas que sabiam entender, pessoas sábias. Talvez hoje está precisando de gente desse tipo. Mas esse pessoal aqui, eles chegam tentando
como dizer assim, colocar Jesus contra a parede, e Jesus respondeu para eles. Jesus colocou eles na parede. Vocês querem um sinal para me provar que eu sou o vindo do céu? Vocês querem? Pera um pouco aí. Vocês não sabem o que está acontecendo, vocês sabem ver se vai chover, se vai fazer sol, se vai ter tempestade, se vai ser bom tempo. Vocês vê o mundo físico, o tempo físico? Vocês não veem o que está acontecendo, vocês não percebem? Né? Vocês não percebem? Lógico que eram homens mortos, né? Homens longe da palavra de Deus, longe da vontade de Deus, e eles não tinham. Aí Jesus fala assim, que eles são uma geração perversa e adúltera, né? Que pediam um sinal. Por que adúltera? Por que é uma geração adúltera? Que está não comprometida totalmente com a vontade de Deus. São pessoas que estavam comprometidas com eles mesmos, com as suas próprias tradições, suas próprias teorias. E eles estavam comprometidos com ele. Então, isso é adultério espiritual. E aí, por isso que eles não confiavam em Deus, não esperavam em Deus, então eles estavam o quê? Podemos se dizer assim, questionando Jesus, querendo colocar Jesus, assim que ele não vai nos ensinar, não vai nos mostrar, então nós vamos colocar ele contra a parede. Mas Jesus fala assim, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será lhe dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Tem outros versos que Jesus explica mais que assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim ele também estaria. E ele se retirou dali. Depois disso ali, ele se retirou, né, da presença deles, né, porque ele falou que deu mais um sinal que eles iriam acompanhar no futuro, que ele seria sua morte e ressurreição. Né? Quem sabe eles poderiam realmente vir a crer, é o sinal que ia acontecer no futuro. E Jesus, à frente, Jesus vai falar para os discípulos, né? Outras pessoas que ele não estaria mais sob oposição a Jesus, mas as pessoas que às vezes não compreenderam a palavra de Deus, os próprios discípulos. Quando Jesus fala assim, cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado com o fermento dos fariseus. E eles pensaram que Jesus está falando de pão, que eles tinham, naquele momento eles tinham esquecido de levar pão para a viagem, e quando Jesus falou isso, Jesus está pegando nosso pé porque nós esquecemos de trazer pão. Mas vamos falar de doutrina. Tem certas doutrinas que não são de Deus, né? São doutrinas que vêm na cabeça dos homens, e geralmente, se você não ficar esperto, tem pessoas que chegam na igreja, vêm de outro lugar, chegam na igreja, dependendo da igreja, começa a criar certas coisas e começa a cutucar os irmãos. Perturbar os irmãos, né, com aquelas doutrinas, com aquela maneira de ver que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E eles começam a causar confusão. Então Jesus falou assim, cuidado com o fermento, né, cuidado com a doutrina dos fariseus, que é um fermento. Ali tem uma maneira negativa. É uma coisa ruim que vai crescer, tá certo? Continuando aqui, após a oposição, foi as duas questões, vamos para a terceira. Responda, frente a toda a oposição, algumas questões foram ficando claras sobre o programa de Cristo. O que esse texto diz sobre a edificação da igreja, né? Então aqui vamos falar agora sobre o projeto de Deus. Primeiro, as duas primeiras questões, as 4 oposições a Jesus. Agora, como lá no texto áudio, citando João, que Jesus fala sobre a sua morte, sua ressurreição, como é que ele ia para Jerusalém, sofreria, ele morreria. E aqui Jesus está falando sobre, após a sua partida, sobre o fundamento da sua igreja. Lá na transfiguração, e a transfiguração, e um pouquinho antes, vai falar sobre a marca da igreja, fundação da igreja. Então, Mateus 16, 13 ao 20, diz assim, é a confissão de Pedro. Indo Jesus para a região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, que outros dizem que é o Filho do Homem? Né? E eles responderam, lembra que quando Herodes matou João Batista, né? E depois ele via falar-se de Jesus, ele pensou que era João Batista que tinha ressuscitado. E geralmente a gente olha para o povo de Israel e nós achamos que ele devia ser um povo
que acreditavam nas doutrinas de Deus, na revelação de Deus, mas tinha muito misticismo, tinha muitas coisas confusas na cabeça deles. Eles não estavam ainda tão certos em muitas coisas. Né? Por quê? Pela ausência de pessoas que ensinassem corretamente. Né? Então, quando eles estavam andando com Jesus, Jesus fez uma pergunta, né, para os discípulos. Quem as outras pessoas, né? Jesus separou. As outras pessoas, não vocês, as outras pessoas. O que eles dizem que eu sou? Porque existia um comentário, né? Jesus fazia grandes coisas, grandes milagres, ensinava com sabedoria. Lembra da primeira parte que eu li sobre na sua própria terra em Nazaré? Que eles questionaram e depois, mas escandalizaram, né? Então eles começam a falar. Porque às vezes as pessoas não falavam diretamente para Jesus, mas o burburinho, né? O cochicho, né? A fofoca, os comentários, os discípulos que andavam, se espalhavam, eles tinham condições de saber. Então, lógico que Jesus sabia porque ser Deus e ser onisciente. Aí eles responderam, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros dizem que é Jeremias, ou um dos outros profetas. Então tinha algumas dessas pessoas aqui. João Batista, Elias, Jeremias ou um outro profeta. É assim que eles me veem. É essa maneira, né? Que eles me veem. Mas e vocês? Como é que vocês me veem a minha pessoa? Aí Pedro respondeu: o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Cristo, né? Geralmente passa-se o tempo, nós vamos falando tanto da palavra que perde o sentido. O Messias, a palavra Messias, a palavra Cristo, que são sinônimos do hebraico e grego, né? Que era para nós seria uma tradução, seria o ungido, né? Aquele que era escolhido por Deus, todos os reis eram ungidos, quer dizer, mas aquele que era o Messias de todos os Messias. Aquele que era o Filho de Deus que viria salvar todos, iria redimir Israel, iria governar o mundo, o rei davídico, né? O rei universal davídico, né? Então, quando Pedro fala assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus falou assim, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, né? Porque não foi a carne e o sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Aí que nós vamos até entender, irmãos, aquela questão dos fariseus e os saduceus, daquelas outras pessoas, que não conseguiam compreender quem era Jesus. Por quê? Eles estavam totalmente na sua humanidade caída. Eles não tinham o Espírito Santo para... eles não eram nascidos de novo. Eram homens carnais, homens pecaminosos, homens caídos. Deveriam reconhecer essas condições para não falar o que não devia, porque eles não tinham condições de compreender. Mas então, assim, aquilo que nós não sabemos, nós desconhecemos, nós devemos evitar falar, tá? Então, aí Jesus fala aqui, essa confissão de Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é a confissão, é a base da existência da igreja. Tanto que Jesus fala assim, sobre esta pedra, qual a pedra? A pedra da confissão que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido, o Filho de Deus vivo. Isso é importante sabermos, irmãos, porque hoje as pessoas falam muito de Jesus, né? Todo mundo fala de Jesus e você fica contente. A pessoa crê em Jesus. Não crê em Jesus. Ela crê num Cristo genérico, inventado pelas pessoas. É um Cristo criado segundo a função humana, mas não é o Cristo, Filho de Deus vivo. Então, cuidado quando você não vai ficar contente com falar, a pessoa crê em Cristo. Não crê em Jesus, não crê em Cristo. Porque crer em Cristo é você acreditar em quem Ele é, o que Ele veio fazer, que Ele apenas não é um milagreiro apenas, né? Ele fez milagre, mas não é um milagreiro. Ele não é um gênio da lâmpada, não é um socorro que eu vou buscar só na hora da minha necessidade, mas é aquilo que eu devo me submeter à vontade dEle e reconhecer como Rei e governante das nossas vidas. Tá certo? Então isso aí. Então, a edificação da igreja está fundamentada numa confissão de fé de quem é a pessoa de Jesus, tá? A quarta questão aqui, a oposição que Jesus vinha sofrendo estava nos planos de Deus, né? Essa oposição estava, né? Foi de Deus? Foi alguma coisa de Deus? E o que ele disse sobre a sua morte? O Evangelho mostra-nos algo glorioso sobre o reino de Cristo, né?
sobre o reino glorioso de Cristo? O que o Evangelho nos mostra? Então vamos lá em Mateus 21, Mateus 16, 21, até o 8 do capítulo 17. Então, aqui, Jesus prediz a sua morte, tá certo? Jesus passo a passo. Desde o tempo que Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciões e dos principais sacerdotes e dos escribas, e fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Lembra do sinal do profeta Jonas que ele falou que daria. Aí temos aqui Pedro chamando a parte, começou a repreendê-lo, dizendo que ele não deveria passar por isso, né? E Jesus repreende porque ele era Satanás, que ele era inimigo, porque ele não sabia dos projetos de Deus, né? Não sabe das coisas de Deus, que ele era aquela confissão que ele estava fazendo agora, não era uma confissão de um servo de Cristo, mas era a confissão de uma influência de Satanás, né? É uma confissão de ele se tornou inimigo de Cristo. Ele se tornou, porque Satanás aqui quer dizer inimigo, acusador. Porque ele está falando que Pedro não levou em consideração as coisas de Deus, em sim as coisas dos homens. Então, lá em Atos, Pedro fala isso. Pedro fala assim que ele compreende que, embora eles tenham prendido e matado Jesus, Jesus foi entregue pelo determinado conselho de presciência de Deus antes dos tempos passados. Entendeu? Já estava todo nos projetos de Deus. Aí Jesus fala assim para os discípulos, se alguém quiser vir até ele, Jesus faz um convite para ir até ele, e aí depois tem ali a transfiguração, né? Ali onde Jesus se transfigura na presença dos discípulos, onde Deus fala, esse é meu filho amado em quem eu tenho prazer, onde aparece Moisés e Elias, e os discípulos, quando realmente vê Jesus em glória, eles ficam até meio passado, né? Meio passado. Mas isso mostra sobre o reino glorioso de Deus. Irmãos, imagine assim, aqueles homens que viviam com Jesus, viram os milagres de Jesus, mas quando Jesus manifestou a glória dele, eles perderam o sentido. Eles perderam o sentido. Então, só para nós já percebemos que a glória do reino de Deus é além da nossa imaginação, além do que aquilo que nós podemos suportar estando nesta vida ainda, estando nesse corpo ainda, que Paulo vai falar depois, que ele precisa ser restaurado, ser modificado para receber a glória de Deus, tá certo? Então isso aqui que nós vamos falar sobre, que nós falamos que a oposição a Jesus foi intensificada pelos seus conterrâneos, pelos líderes políticos e pelos grupos religiosos, tá certo? Pelos fariseus, né, pelos fariseus e os escribas, depois os fariseus e os saduceus, tá? E depois Jesus demonstrando realmente o que é o reino dele, o sinal que demonstrou que ele realmente era, o que ele iria passar em Jerusalém, que era da vontade de Deus que ele sofresse, tá certo? Isso nós falamos sobre o sofrimento de Cristo e o convite do sofrimento juntamente com ele, quando ele fala assim, tome a sua cruz e siga-me. Se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Hoje, realmente, as pessoas falam isso aí. Venha Jesus, como se fosse uma coisa assim, sabe, que a pessoa já estaria no paraíso, né? E quando Jesus fala assim, tome a sua cruz, quer dizer, tome o seu instrumento que você fará você sofrer. Então, a cruz é um instrumento de tortura, né? Tome a sua cruz, venha atrás de mim, porque eu vou carregar minha cruz naquele lugar, essa cruz será colocada em pé, eu serei pregado nela, eu sofrerei. Então Jesus está me falando assim, você venha igualmente com a sua cruz atrás de mim, porque assim como eu sofri, como eu fui crucificado, você também tem que crucificar a sua vida. Tá certo? Aí nós vamos agora para nós aqui, sobre essa questão, de olho à nossa vida, né? Sofrer oposição por Cristo, por causa de Cristo, é inevitável. Então nós vemos que os discípulos, né? Aquele que é discípulo de Jesus, ele nunca vai evitar o sofrimento, é inevitável. Aquelas pessoas que pregam o evangelho sem sofrimento, o evangelho paraíso na terra, né? Que tem aquela famosa palavra, pare de sofrer, de certa maneira,
aqueles que estão em Jesus param de sofrer. Mesmo sofrendo, param de sofrer porque tem a paz de Deus. Mesmo sofrendo, não estão sofrendo porque tem a paz de Deus. Tem a força de Deus para suportar. Então, ser discípulo de Jesus é sinônimo de ter vida fácil? É isenta de problema? Não. Então, esse evangelho que prega e que ser sinônimo de Jesus é ter vida fácil é isenta de problemas, não é verdade. Tem um autor que escreveu um livro, se chama assim, O Evangelho da Vida Mansa. Não existe evangelho da vida mansa. É o que ele tenta mostrar isso aí. Que as pessoas pregam o evangelho da vida mansa. Não existe evangelho da vida mansa. Existe um evangelho glorioso, vitorioso, mas não é de vida mansa ainda. Mesmo os discípulos, os primeiros discípulos de Jesus sofreram oposição. Geralmente tem pessoas que pregam assim, uma fé, né? Um evangelho de uma fé tão poderosa que você vai levantar sua mão, vai ter sofrimento, vai ter isso, vai ter mansão, vai ter carro zero, vai ter bom emprego, vai acabar com tudo aquilo. Vai acabar com tudo isso e eu vou ver uma vida aqui como se eu estivesse vivendo num condomínio fechado, né? Condomínio lá de Miami, quem sabe, né? Sol ensolarado o dia todo, né? Uma vida total beleza, que nem precisaria fazer operação plástica para tirar as rugas. Seria uma vida maravilhosa já na terra. Não é esse evangelho que Jesus pregou. Então, sofrer oposição por causa de Cristo é inevitável. Porque quando você falar a verdade, aqueles que são contra a verdade irão se colocar contra você. Se você está em paz com o mundo, cuidado. Você pode estar sendo inimigo de Deus. Paulo fala que que o mundo é inimigo de Deus, né? O mundo é inimigo de Deus. Então, sofrer oposição por causa de Cristo é inevitável, tá certo? E a segunda parte, sofrer, que eu já até falei um pouquinho aqui, sofrer oposição, né, por causa de Cristo é recompensador. Sofrer oposição por causa de Cristo é recompensador, né? Sofrer oposição por causa de Cristo traz algumas recompensas aos discípulos. Traz. Fazer parte da igreja e esperar a glória futura é algo que de ânimo frente a perseguições. Frente a perseguições. Porque você tem uma visão diferente do mundo. Mesmo sofrendo, você, como eu já falei assim, mesmo sofrendo, você vai estar percebendo, né, que a sua vida ainda é melhor sofrendo, fazendo a vontade de Deus. Aquilo que Pedro vai falar no futuro, é melhor que vocês sofram como os discípulos, como os servos de Deus, do que como malfeitores. É melhor que você sofrer fazendo a vontade, que é uma justiça perante Deus, que Deus depois vai cobrar isso das pessoas, mas é melhor você sofrer fazendo a vontade de Deus, porque ela é recompensadora. Jesus fala que não há ninguém que tenha deixado todas as coisas, que não já nessa vida receberá 100 vezes mais. E essas 100 vezes mais não é uma riqueza material assim, irmãos. Você vai manter a sua existência. Para que nós precisamos esses evangelhos que prometem casas enormes que nós não vamos dormir em todos os quartos, né? Não vamos poder andar em todos os carros que nós temos? Né? Gastar todo o dinheiro que nós ganhamos? Isso não é vida. É vida você viver contente diante de Deus e você ter certeza da vida eterna e você estar reconciliado com Deus, que é a paz. A paz de Deus, né? O que Deus promete é paz em meio ao sofrimento, paz em meio às tribulações. Paz em meio às tribulações. Está faltando isso para nós. Compreendermos o verdadeiro evangelho, tá? Estamos terminando então. Daqui a pouquinho já vai entrar o louvor, tá certo? Não vai ter o momento do louvor por motivo de força maior? Certo. Então, estou sabendo agora, irmãos, nós não vamos ter culto louvor, mas nós vamos dar início ao culto às 11 horas, daqui a pouco nós voltamos, né, falando com os irmãos, mas vamos aqui o desafio da semana, né, para você entender aqui, ó. Você já foi criticado por alguém ou perseguido por causa de sua fé? Por estar fazendo a vontade de Deus? Você já foi criticado, perseguido? Como reagir diante de uma oposição sistemática ao nosso chamado como cristão?
Na lição de hoje aprendemos muito a esse respeito, através do exemplo de Jesus. Ele não se deixou abater, não perdeu o foco de sua missão e não pensou em desistir. Nosso desafio para essa semana é refletir em toda a oposição que porventura possamos estar sofrendo por causa de Cristo. Elas valerão a pena? Que tal orar por alguém, né, que você sabe que está sofrendo por causa de alguma perseguição em razão da fé? Coloque o nome dessa pessoa diante de Deus em oração, ao menos 3 vezes a semana. Esse é o seu desafio, tá certo? E também, se você não está sofrendo nenhum desafio, reveja um pouquinho aí reveja aí as suas você está confessando realmente a Jesus ou você está sendo muito amiguinho do mundo, né? Tá certo, irmãos? Em relação à escola bíblica, até a semana que vem, que nós vamos falar de lições em meio aos conflitos, né? Vamos continuar nesse tema, no Evangelho de Mateus, dá assim. E às 11 horas nós estaremos voltando, né? Com a mensagem da palavra de Deus, né? E também as orações, né? Às 11 horas. Os louvores, deve ter havido alguma coisa de força maior, né, que nós vamos ter os louvores hoje. Mas 11 horas estaremos voltando para falar sobre a palavra de Deus em uma família comprometida. Amém?